Uma trajetória de sucesso só é alcançada com esforço e dedicação. É preciso ter foco, coragem, visão de futuro. Esses sentimentos resumem bem a história do grupo Unicor Linhares, que celebrou 15 anos de fundação. O coquetel que marcou o aniversário do grupo reuniu grandes nomes da medicina brasileira. Emocionado, o diretor-presidente do Unicor, o cardiologista João Eduardo Tinoco, compartilhou a história de luta para construir o maior centro de referência em cardiologia do Espírito Santo e um dos maiores do país, aqui em Linhares. Dr. João lembrou o apoio de colegas médicos, alguns deles sócios do empreendimento, a direção do Hospital Rio Doce, personalidades do município e, sobretudo, seu pai, o também médico João Batista de Paula. Esse foi o momento mais bonito da festa, quando o Dr. João Eduardo mencionou que o amor dele pela medicina foi construído pelos esforços de seu pai. Em outro momento, os filhos e a esposa surpreenderam o Dr. João Eduardo, o entregando um pequeno diário no qual ele resume a trajetória de vida construída em Linhares. Emocionante também foi a homenagem que o Dr. João fez aos 2 primeiros pacientes operados por ele aqui no município. Foi uma noite de muitas emoções. 3 dos colaboradores mais antigos do Unicor receberam uma placa de reconhecimento pelos serviços prestados. Médicos parceiros do grupo também foram agraciados. Ao final das homenagens, o momento foi de celebrar com muita alegria. Parabéns, Unicor, pelos 15 anos. Parabéns, Dr. João Eduardo Tinoco de Paula, parceiros e colaboradores Unicor. Obrigado à TV Sim. Então é uma situação que a gente nem esperava, então obrigado. Foi um final de semana muito emocionante para todos que vivenciaram o início dessa história lá atrás, principalmente para mim. Eu acho que nós tivemos vários desafios, várias conquistas. Eu acho que o povo de Linhares pode ter certeza que o que nós temos aqui hoje, na cardiologia principalmente, é motivo de orgulho hoje para nosso estado e para o Brasil principalmente. Então, obrigado a todos, que se não fosse Linhares para me acolher, a gente não poderia estar comemorando os 15 anos, né? Então, mas o papo aqui hoje é outro, é o avanço do coronavírus, né? É uma situação que, por mais que vou apresentar nossos colegas aqui, quem está presente conosco, mas por mais que nós tentamos esclarecer, nós não vamos conseguir responder todas as perguntas. É uma coisa muito nova, é muito assustadora a velocidade que isso está acontecendo, que a mídia, principalmente o medo, né? Então, eu acabei falando antes aqui que nós estamos cercados por uma mata. Foi identificada uma onça na mata que foi um paciente com coronavírus. Ele foi isolado, ele está em quarentena, mas nós estamos morrendo de medo que essa mata esteja repleta de onças e a população fica naquela de tem ou não tem, vai atacar, se vai ser um ataque fatal ou não, quem tem que ter medo daquilo, né? Então, eu acho que hoje a gente vai tentar esclarecer um pouco dessa situação, que é uma história que acho que nós não somos um país de guerra, né? Mas acredito que nós vamos nos lembrar daqui a 5, 10 anos como uma das épocas que nós tivemos que nos reinventar, acredito eu. Então, hoje eu gostaria de apresentar os nossos colegas aqui, né? Só lembrando que estamos transmitindo também pelo YouTube, pela Rádio Sim 106.1. E na bancada, Dr. Dário Santucci, cardiologista, nosso colega, é um dos apresentadores aqui do programa. Bem-vindo, Dário. Muito obrigado pelo convite, João. Vamos tentar falar sobre esse tema tão complexo, né, tão um pouco obscuro, passar um panorama geral, né, e tentar esclarecer todas as dúvidas. A gente foi perguntando no WhatsApp as dúvidas da população e a gente vai tentar esclarecer tudo isso hoje. Tanto da parte cardiológica, que tem algumas nuances, né, quanto do panorama geral, né. É isso aí, obrigado. Ao seu lado nós temos o Dr. Misael Gadelha, é um médico radiologista, é um parceiro nosso também, e hoje ele vem falar da parte de imagem, né, que acaba sendo um dos maiores complementos que nós temos hoje para identificar o paciente de risco ou não, né, Misael? Bem-vindo. Boa noite, João. Obrigado pelo convite.
Tenho certeza que nós teremos uma discussão muito proveitosa sobre essa pneumonia do novo coronavírus e eu espero que eu consiga trazer aqui o que é que a imagem pode ajudar nessa avaliação, principalmente nessa avaliação mais inicial. E ao meu lado aqui nós temos acho que é a grande referência hoje da nossa cidade, a doutora Alessandra Santos, infectologista. Ela, ainda bem que ela teve tempo para estar conosco aqui, porque ela está sendo a profissional mais acionada, acredito eu, nos últimos dias aí. Então, bem-vindo, prazer tê-la aqui conosco novamente. Obrigada, João. Confesso que os dias têm sido exaustivos, mas a única certeza que eu tenho é que a gente vai conseguir esclarecer bastante dúvida aqui hoje e vamos para ir com algumas também, porque é uma doença muito nova, né? E a gente tem dúvidas também, mas juntos a gente vai conseguir. Ótimo. Então, para começar, é uma situação que, se nós tivéssemos que ter uma noção do que vai ser a doença, primeiro, nem todos vão ficar doentes, então eles vão ser portadores. Eu acho que o grande alarde dessa doença no mundo hoje, de vários países estarem fechando fronteiras, estarem evitando o acesso às ruas, a obrigatoriedade é porque várias pessoas não vão desenvolver sintomas, né, mas vão ser portadoras. E os primeiros estudos, os primeiros resultados que se tiveram é que existe uma população mais afetada em que se tem uma gravidade maior dessa doença, não descartando a doença em pacientes mais jovens, né, mas a população de risco mais afetada são os idosos, né, os pacientes acima de 60 anos, com comorbidades. O que é comorbidade? O paciente que tem diabetes, que já fumou muito tempo ou tem um problema pulmonar crônico, tem uma coronariopatia, uma doença do coração, que seja uma insuficiência cardíaca, e tenha também hipertensão, né? E o câncer é uma doença que pode fragilizar essa imunidade dele. Então, doutora Alessandra, em que pé nós estamos? Tem onça nessa mata? A realidade hoje de Linhares, a gente já tem que ter medidas mais drásticas. Nós estamos vendo aqui no nosso cenário a presença de álcool, né? Eu acho que o álcool e lavar as mãos, a gente tem que começar do básico, né? Antes de ter uma histeria. A gente tem que fazer a nossa parte, né, João? Eu queria parabenizar a Vigilância Sanitária de Linhares, que está agindo de forma muito rápida na tentativa de conter o surto, né? Na verdade, assim, nós temos uma onça, como você mesmo disse, eu adorei a analogia. Nós não sabemos se nós temos mais onça nessa mata. Acreditamos que sim. E acreditamos que se a gente fizer medidas de barreira agora, a gente vai conseguir conter a disseminação dessa doença. E se você tem hoje, né, X pacientes doentes com a doença, a chance desses pacientes ficarem graves é maior. Então, seria um boom, né, para a saúde pública, para a saúde de um modo geral. Então, o que a gente está tentando fazer é uma medida de contenção, né? A gente está tentando conter a evolução do surto. Os hospitais, eu tenho acompanhado o Hospital Rio Doce, o Hospital Unimed. O Hospital Unimed não sou eu que estou diretamente relacionada, mas tenho acompanhado também o Hospital HGL. E as medidas estão sendo tomadas de contenção, que é o mais importante. Eu queria muito pedir para a população não entrar em pânico, porque o pânico tira a nossa sanidade, a nossa capacidade de avaliar e de agir também, né? A gente não tem história de guerra, mas nós temos histórias de epidemias no mundo. Nós temos a história agora da Europa, nós temos a história da Ásia. Então, nós temos no que nos respaldar. Então, seguindo o exemplo dos países que estão fazendo esse isolamento social, queria pedir que as pessoas ficassem mais em casa. Quem puder ficar, que fique. Não porque temos milhões de casos, mas justamente para que a gente não tenha. Hoje o que a gente tem é uma guerra de fake news, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Isso é tão maléfico quanto eu recebi no meu celular 200 milhões de mensagens já, o tempo todo. E assim, se você me permite, João, só para a gente fazer a gente está frente a uma das maiores ameaças já vivenciadas pelo sistema de saúde mundial, né?
E aí eu fiz um resumo histórico só para a gente colocar para tanto o ouvinte, né, e o telespectador. Então, esse documento foi liberado dia 17/3/2020, né? Como que começou tudo isso, vamos dizer, até agora, porque a gente conversou sobre o panorama e acabou, Alessandra, que eu fiz uma cola aqui dos números atuais de ontem que fechou com o Ministério da Saúde, apesar de estar tendo, eu acho que agora... Uma atualização. Uma atualização agora às 17 ou 18 horas. Então, isso começa o seguinte, a gente começa com uma pneumonia de causa desconhecida em Wuhan, na China. Dia 31, isso aí, alguns dados, a OMS, o escritório da OMS, ela descobre isso dia 31/12, tá? Então, é isolada essa nova cepa de coronavírus, e aí a gente tem esses dois nomes, que eu acharia legal você esclarecer isso pra gente, que é dúvida até entre a gente médico, né, João? SARS-CoV-2, Covid-19, eu acho que mais confunde a população do que qualquer outra coisa. E aí, dia 30/1, a gente tem um surto declarado de emergência em saúde pública de interesse internacional. Aí já muda uma ficha já também. Dia 26/2, 26 de fevereiro, chega ao Brasil, um caso importado da Itália, né? Dia 11/3, agora a gente olha como os passos são assim, lá, são rápidos, né, vamos dizer. O mundo já atinge 25 mil casos em 118 países, tá? Declarou pandemia nesse dia, foi dia 11/3. Dia 13/3, a gente tem uma transmissão que a gente chama de comunitária São Paulo e Rio, já, dia 13/3, isso é comunicado. Dia 14, a gente tem a confirmação em Linhares do primeiro caso, não é isso? A história? E o que o Brasil hoje tem? 8 mil casos suspeitos, 300 positivos e 1 óbito, né? Que pode chegar aí até 5, dependendo da coletiva de hoje, né? E aí, Alessandra, tomando um pouco aqui, só fazendo um adendo, já se você me permite, né? Que é isso aí de SARS-CoV-2 e Covid-19, essa confusão aí? É uma coisa relativamente simples, mas que todo mundo confunde. Até eu mesmo, na hora que eu vou me referir a uma coisa ou outra, é o seguinte, Covid é doença por coronavírus, Covid. Doença por coronavírus. Inglês, é a né? doença, exatamente. E o SARS-CoV, tá vendo? 2 é um novo tipo de coronavírus isolado. Nós temos detectado o coronavírus desde 1937. É um vírus especificamente assim, de transmissão animal. Ele adquiriu a capacidade de mutação e passou a contaminar também humanos. Nós tivemos já o corona na nossa vida, e a gente não lembra disso, ou nem sabe. Nós tivemos em 2002, talvez eu não sou muito boa em datas, a SARS, que é um coronavírus, o tipo 1, né, que causa síndrome da angústia respiratória. Não sei se vocês lembram dessa epidemia também. E nós tivemos o MERS, que é a SARA do Oriente Médio. Okay? É o coronavírus do Oriente Médio, em 2012. Que essas doenças evoluíam com a mortalidade. Elas não tiveram esse poder de disseminação, mas tiveram mortalidade até maior do que o SARS-CoV-2 agora, que causa a Covid. Covid-19 é a doença, ok? Uhum. Não sei se eu consegui esclarecer. Consegui? Sim. Deixa eu só tirar minhas dúvidas. Você fica à vontade aí que... Eu fiquei empolgado com esse tema. Ele ficou tão empolgado que ele foi dormir depois das 2 da manhã 3 horas se atualizando. Verdade. Isso aí. E aí, por exemplo, igual aqui, eu pegando o resumo histórico, a gente teve a transmissão comunitária, 13/3, São Paulo e Rio, né? O que é isso, transmissão comunitária? Quais são os tipos de transmissão, para a gente entender isso aí? Como é que existe a transmissão local, né? Exatamente. É o seguinte, quando começou essa história toda, primeiro isso começou lá na China, depois nós tivemos os casos na Europa. Quando começamos a ter os casos aqui no Brasil, eram casos que não eram nossos. A partir do momento que um brasileiro que estava no Brasil, que não viajou, que não foi para lugar nenhum, pegou de alguém que veio da Europa, a gente chama isso de transmissão local, que é o que aconteceu aqui. Esse caso nosso aqui, o paciente teve contato com alguém que veio da Europa que estava contaminado, ok? Isso o nome é transmissão local. A partir do momento em que eu não consigo ter uma relação nem com esse moço que pegou, essa pessoa, esse indivíduo que pegou do que veio da Europa, eu chamo isso de transmissão comunitária. Eu não sei mais quem passou para quem.
Eu não consigo mais fazer um vínculo epidemiológico. Então, isso é transmissão comunitária. Isso é o momento em que a disseminação do vírus está maior. É essa a diferença entre um e outro. Doutor Misael, vamos um pouquinho aqui. O paciente chega num pronto-socorro, ele tem a necessidade de fazer algum exame de imagem para detectar. Então, depois eu quero ouvir da doutora Alessandra os sintomas clínicos que a gente vai falar. Mas o paciente, em muitos casos, ele solicitando um exame mudaria. Eu acho que tem que ter uma orquestra muito grande em cima disso aí, né? E depois só se abordando hoje quais são os pacientes que deveriam evitar os centros hospitalares, né, para não causar nenhuma situação de pânico ou de estresse, né, porque se não tiver certos sintomas, né? Sim. Então, João, a gente vem acompanhando com muita atenção toda essa disseminação do novo coronavírus e já chegaram relatos para a gente de que a demanda por exames de imagem tem aumentado muito. E desde a semana passada, a gente no Rio Doce, já, mesmo na Uniscan, a gente já conseguiu vivenciar isso, ver que houve uma demanda mediante os casos suspeitos de coronavírus. O que vem acontecendo em relação à imagem é que existem duas situações, né? A primeira é que foi comprovado que vários casos apresentavam, o paciente tinha clínica de uma pneumonia pelo novo coronavírus, se fazia o teste sorológico nos primeiros dias, que é o PCR, esse teste sorológico ele era negativo, e quando se fazia a tomografia já demonstrava algumas imagens, algumas alterações que são bem frequentes no coronavírus. Então, de certa forma, em alguns casos, as alterações por imagem podem preceder até mesmo o momento em que o teste sorológico, o PCR, fica positivo. Então, isso é uma situação que levou a um aumento da demanda pelos exames de imagem. A outra situação é que, com a disseminação da doença, o aumento do número de casos suspeitos e confirmados, se tornou, a população de forma geral, em alguns lugares, não tem um acesso tão fácil à sorologia. E esses testes sorológicos, com o aumento da demanda, também passam a ficar mais demorados. Então, também houve uma maior demanda dos exames de imagem para nessas situações. O Colégio Brasileiro de Radiologia está muito atento a isso. E agora, no dia 16 de março, se eu não me engano, emitiu uma nota falando exatamente disso. Quem que realmente precisa de exames de imagem? Os exames de imagem não devem ser realizados como forma de triagem, né? O que é uma triagem? É um paciente que a gente está em Linhares, um caso confirmado, 2 casos confirmados, um caso confirmado, alguns outros casos suspeitos. Então o paciente está assintomático em casa, não está sentindo nada. Ele precisa ir no hospital fazer um raio-x de tórax ou mesmo uma tomografia? Não existe indicação de rastreio. Muito menos a tomografia computadorizada ela deve ser usada como diagnóstico. Eu acho que a Alessandra deve falar isso mais à frente, mas a única forma de realmente se diagnosticar a doença é através do teste sorológico do PCR. Então, quem realmente precisa desses exames é aquele paciente que apresenta os sintomas típicos da pneumonia pelo novo coronavírus, febre, a dispneia, a dor de garganta, né? E que, ou principalmente, esses pacientes se tiveram algum contato com um paciente já confirmado, né, já tem um diagnóstico, ou com alguma outra pessoa, ou se ele viajou, na verdade, se ele voltou recentemente de algum local onde o número de casos já é muito grande. Então, se o paciente tem dados clínicos e tem dados epidemiológicos de exposição, esse paciente, sim, ele merece fazer algum método de imagem. Mas não existe rastreio, não. Sendo o raio-x, que é um exame que seria a primeira fronteira a se fazer, né? Ele não seria o exame para se ter o pano que não vai mostrar. Não. Né? O que acontece com o raio-x é que eu acredito que o raio-x ele tem uma função secundária, porque a principal alteração vista nos exames de imagem, vista na tomografia, que a gente chama de opacidade em vidro fosco, ela dificilmente é perceptível no raio-x. Então, as primeiras imagens e o padrão mais comum, o raio-x geralmente não vai mostrar. O raio-x só vai positivar, geralmente, em casos mais avançados e em estágios mais tardios da doença. Então, o método que se tem preconizado hoje realmente é a tomografia, e ela ganhou uma importância muito grande nas últimas semanas, porque acho que recente saiu agora no final de fevereiro um estudo em Wuhan, na China, com 1.000 pacientes confirmados, e foi mostrado que nos primeiros dias a sensibilidade da tomografia computadorizada realmente foi maior do que a do próprio PCR. Alessandra, só lembrando, pelo que eu sei nessa história aí,
o paciente que é triado para tomografia é aquele paciente que apresenta o sintoma de dispneia, a falta de ar em si, né? Então, ou você teria uma nova forma de abordar esse paciente. Na verdade, gente, uma coisa que eu acho que é importante a gente conseguir transmitir para o paciente hoje: não vamos superlotar hospitais, pronto-socorro não é local quando você está sentindo sintomas gripais apenas. Você está com o nariz escorrendo, febre, tosse, você está sob controle isso, fique em casa, é o melhor lugar para você estar, em casa. Porque a tendência é superlotar os pronto-socorros e a gente não vai ter como atender e vai disseminar mais a doença. Então, as pessoas que estão com febre constante, começam a manifestar batimento de aleta nasal, falta de ar, ou até mesmo desconforto respiratório simples, aí essas pessoas devem ir ao pronto-socorro e essas pessoas vão ser encaminhadas para um atendimento médico, e nesse atendimento vai ser solicitado alguns exames, dentre eles a tomografia realmente de imagem é o melhor exame para detectar alteração, e detecta precocemente. Interessante esse dado que o Misael passou. Rodário, só para você falar um pouco aí. O brasileiro, a gente tem um histórico de automedicação, né? Se tivesse que, com essa restrição que a gente fala, de não todo mundo procurar os pronto-socorros, né, a assistência médica numa gripe, que a gente está chegando num período agora, passando por um período que vai começar os quadros gripais com maior frequência, né? Quais seriam as medicações em algum momento na frente, se a gente tiver os casos documentados, se a gente descobrir que a gente está com esses casos no nosso meio, no nosso dia a dia, quais seriam as medicações que nós deveríamos evitar de estar tomando? Hoje o que nós temos descrito, né, tem uma sugestão de um grupo francês que viu que o ibuprofeno ele estaria correlacionado com alguns casos mais graves em jovens. Então, a indicação hoje do que deveria ser evitado é o ibuprofeno. Mesmo sendo, enfim, relatos, estudos observacionais, é claro que precisa-se de mais estudo, né? Mas hoje o que a gente tem é evitar ibuprofeno. Isso é um questionamento que está dentro de toda a questão médica hoje em circulação. Então a gente deveria dar preferência ao paracetamol, né? Como sintomáticos, vamos dizer. Dipirona também. Dipirona, claro. Mas isso aí, dipirona e paracetamol, e outros sintomáticos, do tipo que a gente chama de antihistamínico, que é um antialérgico, que diminui um pouco a secreção, e esse seria o tratamento dos sintomáticos, né? É isso que está prescrito, evitar isso. Surgiu também uma outra questão, e aí a gente já avança um pouco, sobre a medicação dos cardiopatas, né? Aquelas medicações com captopril, ramipril, terminado em pril, nos cardiopatas, e também com losartana, valsartana, essas medicações elas poderiam ter associação com uma facilidade da penetração no vírus por conta do mecanismo de ação. Isso não está comprovado, não. O que a gente tem se você é cardiopata, hipertenso e tem essa indicação, você vai continuar tomando essas medicações. O benefício é muito maior do que uma hipótese que não tem nada científico provado, tá? A indicação hoje é isso, tá certo? E aí, João, só para que eu recebi agora no telefone, acabou de positivar o presidente do Senado, Alcolumbre, tá? Positivou para corona. Então, isso que a gente está discutindo aqui, de como que rastreia, etc., no alto escalão a gente viu como que está acontecendo, né? A comitiva, um tá, o outro tá, e etc. Tá certo? Ótimo. Então, estamos chegando ao o fim do primeiro bloco, e daqui a pouco continuamos a falar sobre as novidades locais, a nossa situação real e sobre os dados hoje do Brasil. Até daqui a pouco. Estamos aqui retornando para o segundo bloco, só lembrando que estamos também na Rádio Sim 106.1 e também no YouTube. Voltando à situação, então, doutora Alessandra,
qual é a nossa realidade? Nós temos pacientes internados na rede hospitalar de Linhares com suspeita, aguardando uma contraprova, e nós sabemos que alguns pacientes foram testados aqui, pacientes que têm quadros virais e vão no pronto-socorro, que alguns, a escassez de testes, né, alguns fizeram o teste consiste, explica pra gente o que é esse teste, o que ele capta, se é um exame de sangue, se é um outro tipo de sangue, e para a gente saber se a gente vai identificar alguma coisa aqui. Então, qual a nossa situação agora? Bom, gente, no intervalo eu estava conversando e, gente, vamos parar de disseminar notícias falsas. Não tem nenhum paciente internado com suspeita de Covid. Nós temos um caso confirmado, 3 casos descartados e 20 casos, portanto, ainda aguardando resultado. Todos no seu domicílio. Ok? Isso é importantíssimo a gente frisar. Como que é feito o diagnóstico do Covid? O diagnóstico definitivo do Covid é feito com um exame chamado de PCR. É uma replicação do material genético desse vírus que é retirado das narinas e da cavidade oral, com um swab. É passado um swab nas narinas e na cavidade oral e é mandado para fora. Por isso que a gente tem uma demora, porque a demanda nacional está muito grande. Então a gente acaba tendo essa demora também para realizar. E o único caso confirmado está em isolamento domiciliar. Certo. Tem algumas perguntas, vou aproveitar aqui e tentar ser dinâmico, né, que chegaram algumas perguntas. Vem encaminhada da Thaís, do bairro Centro, ela pergunta para o doutor Misael Gadelha. Gostaria de perguntar se é possível ser infectado mais de uma vez. Para a Alessandra e para o Misael, vamos dizer. Mais de uma vez. Pergunta difícil. Capciosa, né? E aí, Ale? Acho que essa pergunta é mais para você do que para mim. Eu acho que eu posso responder para você. Como nós falamos. A gente está aprendendo muito ainda, né? Sobre a doença. Muitas perguntas vão surgir que ninguém tem resposta. Então, nós já sabemos que alguns casos, até um caso no Japão, se eu não me engano, o paciente teve a cura, foi diagnosticado que ele estava curado e depois ele apresentou o vírus novamente. Então, são situações que, infelizmente, alguns países falando na questão da vacina, né, já está testando nos Estados Unidos, na China também, mas tudo para se usar em humano é uma coisa que demora muito tempo. Então, é bem provável que esse ano a gente possa falar, já está testando a vacina e tal. Mas, com certeza, a não ser que se tivesse alguém já esperando isso há muito tempo, né? Já conhecesse, mas não é o caso, né? Então... Mas, teoricamente, assim, ele criou imunidade. Vamos raciocinar aqui, logicamente, com a pergunta. A gente foi direto para ver como é que o programa ele não tem, como é que se diz, filtros, né? Na questão da transparência. Ela perguntou, a gente jogou aqui. Eu acho que é importante que a população saiba também, que as pessoas saibam, que a gente não sabe tudo não, gente. A gente está aprendendo a trocar o pneu com o carro em movimento. E nós não podemos dar essa resposta. Por exemplo, nós temos 4 tipos de dengue, né? E você pode ter mais de um tipo de dengue, mais de uma vez manifestar a doença. O que a gente sabe é que, pelo menos para aquele período de 3 meses, depois que você contrai uma forma, você está, teoricamente, imunizado contra as demais. Mas por que eu sei isso? Porque a gente já tem série histórica, a gente já tem muito estudo feito. Esse vírus apareceu em dezembro, a gente está na meados de março, então é muito pouco tempo para a gente afirmar qualquer coisa. Eu me nego a dar qualquer resposta para depois... Eu fui cruel com vocês aqui, que eu não filtrei foi difícil. Ainda mais com radiologia. Pegou pesado. Tem outra aqui, ó. Boa noite a todos. A China já está conseguindo controlar a transmissão, então por que o Brasil não toma as mesmas medidas que eles? E tem uma dúvida, quando a pessoa é diagnosticada com Covid-19, quais as medidas que o médico utilizam para tratar o paciente, já que não temos cura, né, ainda? Aí isso a gente já recheou aqui, né, mais ou menos. A gente vai tratar, mais ou menos assim, o paciente vai ser... fácil, eu quero responder, né? Então, olha só, alguns casos, a minoria, vamos dizer, 80% vai ficar no domicílio, né? Mais ou menos isso, e 20% será internado, vamos dizer, num preâmbito geral, né? O mais importante agora de tratamento, vamos dizer, é a gente bloquear a transmissão, igual ela citou aqui, né? E bloquear a transmissão é isso, isolamento domiciliar, lavar as mãos o tempo todo, evitar aglomeração,
esse termo de isolamento do idoso, deixar o idoso lá sem um contato com as crianças e etc. Foi até o que o Mandetta, o ministro da Saúde hoje disse, né? De isolar o idoso nessa questão. Vai usar sintomático e um número muito pequeno dos casos que foi internado, desses casos pequenos, vão precisar de suporte de UTI, que é ventilador, e é esse que é o caos que está todo mundo fazendo fake news, falando que não tem ventilador em Linhares, falando que o número é coisa. É lógico que a gente está numa epidemia que a gente não sabe para onde que vai, vamos dizer assim. Hoje a gente não tem dados, né? Mas a gente tem uma UTI, 4 UTIs, né, em Linhares. Nós temos o Hospital HGL, nós temos o Rio Doce, nós temos Unimed, né? E a gente tem ventiladores, tem 2 UTIs no Rio Doce. Então, assim, o suporte é esse, basicamente, né? Quer complementar alguma coisa? Eu queria dar uma informação. As pessoas estão muito desesperadas atrás de álcool gel, atrás de máscaras. Vamos falar das máscaras, que é um assunto que tem me incomodado. Eu tenho visto pessoas na rua de máscara. Hoje eu fui dar uma palestra, tinha algumas pessoas no auditório com máscaras. Primeira pergunta que eu fiz: você está gripado? Está com síndrome gripal? Porque a máscara é uma barreira, vai evitar que a gotícula saia. Se eu não estou gripado, eu não preciso evitar que alguma coisa saia, ok? Então a máscara, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não sabe para onde vai caminhar. Pode faltar no mercado máscara. Já está faltando, né? Já está faltando. Além da questão do preço, está exorbitante. Então, vamos usar o que tem que usar. A questão do álcool gel. Gente, vamos raciocinar. Eu tenho 20 potes de álcool gel na minha casa, mas eu vou precisar ir no supermercado. Fulaninho não tem nenhum pote de álcool gel em casa. Ele está com Covid, ele vai tossir. O Covid, ele não é passado só pelo espirro e pela tosse, ele fica no meio ambiente. Então, se eu colocar a minha mão na maçaneta, na prateleira, no carrinho de compra, no ônibus, que alguém que está com Covid tossiu, eu vou pegar e vou coçar meu olho, e vou coçar meu nariz, e vou colocar a mão na boca. Então, vamos dividir o álcool gel, né? Vamos ter empatia pelo problema dos outros também. Tem até um videozinho aí, né? Vocês conseguem colocar o vídeo da contaminação? Eu acho que essa pergunta aqui, o mais importante de tudo é isso, esse bloqueio que a gente precisa fazer da transmissão, né? Esse vídeo ele é do Ministério da Saúde da Arábia Saudita, por isso que vocês vão ver algumas mulheres de burca, mas eu achei que é o que exemplifica, eu e o Dr. João aqui, o que exemplifica mais essa questão do corona. O que devemos fazer? A cada toque, a cada superfície que a gente toca, a gente vai deixando ali o patógeno, né? E você vê que são medidas essenciais para você parar de fazer hoje, né? Então, colocar as mãos em todos os objetos, corrimãos, até abrir a porta. Então, a questão de você lavar as mãos também com sabão, eu acho que ajuda muito. O brasileiro tem o costume de tossir, ele coloca a própria mão. Nos Estados Unidos, você abraça e na roupa você tosse protegendo para aquilo não virar as gotículas, né? Então, são hábitos que a gente não tem os invernos que os americanos, que as pessoas do Polo Norte acabam tendo, né? Mas nós temos que mudar essa forma de lidar, né? Então, são medidas práticas, né? Eu estava falando que para os simpáticos é uma tortura a gente não cumprimentar as pessoas, não apertar a mão. Agora, para os que não são muito simpáticos, para eles está sendo uma situação que não preciso o mal-humorado não preciso cumprimentar ninguém porque eu estou me precavendo, né? Então... É uma mudança cultural, gente. Nós, brasileiros, nós temos essa questão, a gente é muito expansivo, né? De um modo geral, a maioria das pessoas. Eu, especificamente, eu estou sofrendo porque realmente eu não estou tentando não abraçar as pessoas, tentando não beijar, tentando não apertar a mão. Isso vai ser uma mudança no comportamento. E as pessoas têm que entender, João, Dário, Misael, que o seguinte, isolamento domiciliar nós não estamos de férias. É isolamento domiciliar mesmo, não é para fazer churrasco em casa, chamar os vizinhos, não é aproveitar que você está em casa e ir para a casa da vizinha conversar. Acabou o isolamento. Aí não é isolamento.
É chato? É chato. Você tem uma Mas funcionária que trabalha com você na sua casa. Se ela... Gripar? Não, se ela continuar indo na sua casa e você está isolado, mas você tem uma secretária que vai na sua casa, ou se você está... Não adianta. Então, a questão é o seguinte, isolou. Exatamente. Eu sei que é difícil para algumas pessoas conseguir fazer esse isolamento. Eu sei que tem muitas... uma questão que eu acho importante falar do aleitamento materno. Não está contraindicado, pelo amor de Deus, gente. Já mandaram milhões de mensagens. O aleitamento não está contraindicado, temos que usar máscara. Eu sei que é difícil, mas nós vamos ter que nos adaptar a essa realidade nova. Se tem uma mensagem que hoje a gente precisa passar, principalmente por tanto de fake news que nós temos, né? Fake news de números errados, fake news de alertando. Às vezes a gente, por boa vontade, querendo ajudar o próximo, a gente dissemina essas mensagens, que acaba que viraliza igual o vírus do Covid também. E hoje a mensagem, eu acho que o mais importante que a gente tem que passar aqui é lavar a mão. Lavar a mão, lavar a mão, hábito de higiene, lavar a mão, evitar aglomerações. A gente fica preocupado com CTI, fica preocupado com N coisas, mas o que resolve é isso aqui. É isso que eu falei para minha família e estou instruindo o tempo todo, né? Exatamente. Colocar a mão na boca, roer unha. Coçar o olho. A gente tem muito esse hábito, né? Mexe no celular, bota na mão, pega o óculos, isso que a gente tem que policiar. Bota óculos na boca, caneta na boca. E não é fácil para ninguém, não. Eu fui em casa agora tomar um café antes de vir para cá. Minhas filhas começaram, mãe, você já lavou a mão? Mãe, cadê seu celular? Então, assim, são coisas difíceis e a gente vai ensinar para os nossos filhos e eles vão aprender e vão ensinar para os filhos deles. Meus filhos já chegaram. Ó. Meu pai, você está chegando do hospital, tira sua roupa lá na entrada do sapato e tal. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma mudança de cultura. Doutor Misael, você mexe com exames de urgência e eletivos também. Qual o paciente hoje que deveria evitar, se tem um exame marcado, que deveria evitar de procurar a unidade hospitalar ou um centro diagnóstico eletivo para evitar certos transtornos e criar uma situação que possa causar uma situação mais complexa aí? O principal paciente que deve evitar ir a isso, quer seja um método de imagem ou mesmo uma consulta, eu acredito que seja o paciente que tem algum sintoma respiratório. Né? Esse paciente que está tossindo, esse paciente que tem febre, que tem dor na garganta. O ideal é que esse paciente ele entre em contato com o serviço onde ele vai receber um atendimento, quer seja uma ultrassonografia, uma tomografia, uma consulta com o médico, um procedimento com o cirurgião, para que ele possa receber a orientação do que é que ele deve fazer. Quando que ele deve fazer esse exame, se ele pode esperar um pouco mais, se o caso dele não for tão urgente, se ele deve usar medidas como, por exemplo, o uso da máscara, já que ele está tendo uns sintomas respiratórios, se ele realmente precisar fazer o exame de urgência. Eu acho que ele tem que, principalmente, ser esse paciente, é o paciente que tem algum sintoma de infecção do trato respiratório. E também aqueles pacientes que hoje em dia... Como você falou, a gente está aprendendo muito, não é? O que era ontem já não é hoje, o que é hoje já pode não ser amanhã, mas o ideal é que se o paciente não tem tanta urgência de fazer um exame eletivo até mesmo, ele converse com o seu médico, converse com quem pediu, para ver a necessidade dele realmente estar fazendo esses exames. Mas o paciente que realmente deve entrar, obrigatoriamente, é quase que um dever do paciente, é o paciente que tem algum sintoma respiratório para que ele possa receber a orientação do melhor momento e de qual maneira ele deve fazer o exame. Ô Dário, você que é mais conectado aí com a parte de internet, nós temos aquele aplicativo em que você faz o cálculo do paciente que tem uma maior chance de complicações para ter o coronavírus, né? Veja bem, eu acho que se tem uma população que tem que assumir uma postura diferente, eu acho que é o homem acima de 60 anos. Então, é um risco que não é pequeno. Nós vamos falar, na hora que se descobrir que a gente tem essa patologia no nosso meio, que eu falei, descobriu que tem a onça na mata, então... Eu acho que tem que ter uma precaução, por mais que seja uma situação, isso aí é uma situação que não vai ser nada. A gente está vendo que até o nosso presidente mesmo demorou um pouco e alguns governadores anteciparam, outros não. Você vai ver no shopping em São Paulo, o governador prometeu até o dia 30 está fechando todos os shoppings. É uma situação que a gente vai, em algum momento, enfrentar um isolamento em certas regiões que aparecerem, né? Eu acho que essa
essa prova, acho que em Linhares teremos hoje para amanhã, né, se vai comprovar alguns casos ou não, mas tem uma população que eles têm que ter noção que não é para ele se expor, seja se ele ficar em casa 15 dias, o que vai mudar na vida dele é que ele ficou em casa 15 dias respeitando a questão do... Não adianta ele ficar em casa e receber um amigo lá que dá um abraço, que veio da rua, veio da feira, não adianta ele receber os netos que acabou de vir do supermercado. Então, é o momento dele fazer um retiro espiritual dele, ele, a esposa, ou quem quer que esteja ali, porque são pessoas que a gente já sabe, se tem nessa fase que a gente está aprendendo a lidar com isso, são os idosos o principal risco, entendeu? A mortalidade ela vai acontecer principal naquele risco, naquele grupo de pacientes, né? Os cardiopatas, esses são os nossos pacientes, são os mais afetados, né, João? Que a gente tem 3 situações. Primeiro é o paciente que tem coronariopata, que ele é coronariopata. O que significa isso? Estenose das artérias do coração, que precisou de angioplastia, etc. A gente sabe, não pelo Covid, a gente sabe por questões históricas, né, que a infecção em si, a infecção viral, né, a época da infecção viral e essas situações, ela instabiliza a placa que a gente chama, ou seja, fica mais inflamada ali na região e pode ser, de uma maneira muito generalizada, que eu vou falar aqui, pode induzir, precipitar um infarto, né, vamos dizer assim, ou uma angina, alguma coisa nesse sentido. Essa é uma população de risco, coronariopata. A outra é o paciente que tem insuficiência cardíaca, por algum outro motivo que ele teve, ou seja, um infarto, ou uma válvula, alguma coisa que ele tenha alterado, o coração não bate do jeito que deveria bater. Vamos supor, de 100% ele bate 50%. Esse paciente também, quando se tem uma infecção geral, qualquer infecção, ele descompensa. Então, esses pacientes, eles são pacientes que a gente tem que olhar mais de perto nessas situações. Existe agora a questão da antecipação da vacinação, acho muito importante isso do poder do Ministério da Saúde, antecipou agora para o dia 23 o H-influenza, né, que é uma vacinação anual que a gente já faz para esses pacientes, mas devido a essa questão do corona, ele antecipou, vai começar dia 23, né, e aí se for na rede pública é tri, e na privada tetra, né? São 3. Isso. Então, assim, o idoso cardiopata, ele tem que ter muito cuidado e é isso que nós estamos discutindo. Tem que isolar mesmo, não ter cuidado, não ter contato com os netos, 15 dias, muita atenção nessa população, muita mesmo. E evitar viajar, né? Você sair, a gente está vendo, a não ser casos extremos, né? Vou pegar o carro, vou para Vitória agora. Gente, eu acho que esse trânsito aí, você acaba, na verdade, você contaminando, você pode ser um portador assintomático, mas você voltando para cá, você vai levar para dentro da sua casa aquilo que você foi buscar longe, né? Então, infelizmente, está chegando aqui o nosso fim do segundo bloco. Daqui a pouco voltamos para o último e terceiro bloco. Voltando ao nosso terceiro bloco, lembrando que está sendo transmitido pelo YouTube e pela Rádio Sim, 106.1. Então, gente, doutor Misael, teria alguma colocação para estar melhorando esse acesso do paciente? Qual seria uma recomendação aí a se fazer as marcações presencialmente, levar acompanhante? A gente sabe que, às vezes, o que enche os consultórios médicos, as recepções das clínicas, dos hospitais, são os acompanhantes. E muitas das vezes eles não têm a necessidade de estar juntos, né? E acabam que um pode estar contaminado e acabar disseminando aquilo, né? Então, João, a gente tem recebido muitas orientações, tanto de órgãos internacionais como órgãos nacionais, e a gente está fazendo a nossa parte, né? As clínicas, os hospitais, nós estamos fazendo a nossa parte, estamos sempre limpando os setores, sempre promovendo a desinfecção quando é necessário, mas é muito importante também a ajuda do paciente, né? O paciente, nesse momento que a gente está passando, é importante que ele não vá à clínica fazer o seu agendamento,
né? A gente dispõe de outros modos dele fazer a marcação dos seus exames. Ele pode usar o celular, pode usar o próprio WhatsApp, tem o site das clínicas também, que ele pode estar usando para fazer esse agendamento e não ir diretamente lá, né? Até para diminuir a circulação de pessoas na clínica e diminuir a disseminação do problema. Uma outra coisa importante também é o que você falou, é a questão do acompanhante, né? A gente tem que diminuir isso, né? Levar acompanhante realmente só quando necessário, né? Para que realmente o fluxo de pessoas diminua muito. Ótimo. E, doutora Alessandra, qual seria então, já que nós estamos fazendo esse programa aqui para dar uma certa tranquilidade, mas assim, o cenário muda muito rápido, né? Muito rápido. Pode ser que amanhã a gente esteja sabendo que nós temos 4 diagnósticos, 5 diagnósticos. A gente acabou de saber que tem o presidente do Senado, está o ministro, 2 ou 3 ministros já estão positivos, né? E vocês podem ver, acredito que, pelo menos o general, além que você olha um senhor idoso e tal, a gente acabou de falar, né, é um paciente de maior risco, mas lembrando, isso não quer dizer que ele vai ficar com uma virose, ter sintomas, né? Ele pode ser um assintomático também, né? Então é justamente isso que o isolamento tenta ver, que se todo mundo estivesse gripando, tossindo aqui, ia todo mundo correr do outro, né? Mas vai ter aquele que não vai tossir, não vai ter dor de garganta, não vai ter um sintoma de uma... E também outra coisa, João, não é todo mundo que está tossindo que está com Covid. A gente tem a gripe, a gente tem o resfriado, a gente tem a Covid, não é isso? Então, o que os hospitais estão fazendo? Eu digo os hospitais porque eu participei do fluxo de 2. O paciente chega, é feito uma pergunta rápida. Você tem sintoma gripal na recepção, na hora de fazer a ficha de atendimento. Tenho, eu estou gripado. Então, máscara em você. Porque senão, para ter esse paciente passar ou para o atendimento médico ou para a qualificação, esse paciente vai estar transmitindo. Isso é um fluxo rápido para a gente tentar fazer esse bloqueio também. O número de visitantes dentro do hospital, nós reduzimos. Os acompanhantes, nós reduzimos também. Número de visitas em UTI, nós reduzimos também o número. A gente tinha direito a 2 visitas com 2 visitadores. Agora é 1 visitante, uma vez por dia somente, para diminuir o fluxo de pessoas, né? E, mais uma vez, eu vou pedir para as pessoas tentarem não usar o pronto-socorro de hospital nenhum. Só usar realmente em caso que você esteja fora do controle mesmo, percebendo que as coisas não estão sob controle. A gente tem que fazer isso para evitar que a gente tenha uma tragédia como na Itália, ok? Dário. Só retificando aquilo que eu disse no bloco anterior, né? O que o cardiopata hoje, o nosso paciente com problema cardíaco que acompanha conosco, deve fazer? Primeira coisa, evitar os pronto-socorros, as emergências, né? Isso aí, eu disse acompanhar de perto, o que eu digo é seguir o tratamento direitinho, com os remédios direitinho, contato com o seu médico, né? E se os sintomas, né, forem sintomas que fogem, a Alessandra que fala isso muito, né, que fogem muito da normalidade, aí você procura. Por quê? A chance de você não ter nada, não é que não ter nada, ter um sintoma leve e você ser exposto ao corona, por exemplo, é muito alto. Então, o que a gente quer nesse momento é diminuir a disseminação. É isso que a gente vai fazer, né? Isso que a gente instrui. Lavar muito as mãos, né? Isolamento, igual a gente disse. E também o Ministério da Saúde está liberando com uma receita 6 meses, né? Ou seja, ele vai na farmácia básica, etc. Isso eu vi o anúncio do Ministério da Saúde de ontem, numa coletiva. Ele vai usar uma receita para 6 meses. Então, se você não vai precisar de ficar indo na farmácia buscar remédio, né? Eu acredito que na particular também vai ser assim. Eles vão arrumar uma estratégia também para as vacinas, que isso já também foi anunciado hoje. Então, o cardiopata, nesse período, o paciente hipertenso, o paciente que precisa dessas medicações, ele deve, todos nós, na verdade, né, usar muito pouco pronto-socorro, deixar para esses casos de triagem, esses possíveis 20% de corona que vai precisar do hospital, já que será é isso que a gente tem hoje, a pandemia, é o objeto principal da questão, né? E eu acho que cada dia a gente espera estar contribuindo com coisas novas, né? A gente espera que o mais breve possível se tenham novos medicamentos
e até mesmo que a gente possa ver o comportamento de uma forma no nosso país, que é tropical. Lá, lembrando que nos outros países é diferente, né? Eles estão num inverno muito rígido, né? Então rigoroso, né? Desculpa, e é muita pergunta que falta ainda, mesmo para os profissionais da área de saúde. A dúvida, o pânico, eu acho que é uma situação que a gente não deve ter, porque eu acho que nós estamos caminhando para ser um processo lento, então não vão ser 15 dias que você vai fazer a quarentena, que ela vai terminar. O que a gente está vendo em outros países é que a partir do momento que você já tem uma situação dessa instalada, esse processo vai ser mais moroso, né? Então, nós esperamos a união de todos, né? Muita gente vai precisar de ajuda, né? Então, até mesmo para questão de deslocamento, é difícil a gente prever o futuro, né? Mas eu acho que a gente tendo informação, a cada dia que a gente puder esclarecer a população, isso vai ser fundamental, né? Alguma outra colocação? O próprio ministro também falou que os próximos 60, 90 dias serão bem difíceis, né? Do ponto de vista epidemiológico. Então a gente vai se preparar para isso. Muito cuidado com fake news. Isso é a mensagem que a gente tem que deixar. Fiquem calmos, confiem nas unidades, no poder público. Vão confiar no poder público, é eles que têm os números, é eles que têm tudo, eles estão agindo para nos ajudar. Todo mundo tem família, está todo mundo preocupado, nós médicos estamos na linha de frente, né? Então, assim, todo mundo tem família, tem pai, tem mãe, tem filho, todo mundo quer fazer o melhor para a população. Vamos parar com essa insegurança e todo mundo nos ajudar. É a união de todos mesmo, né, João? Ótimo. Então, agradecer novamente a presença de todos. Só lembrando que amanhã esse programa é reprisado às 6 da manhã e domingo à tarde. Obrigado a todos pela audiência e até breve.